Meu vizinho já acordou com as músicas dele. Pessoal, tá aparecendo aí pra vocês Pessoal, tá a aparecendo aí tela? para vocês a Agora tela? tá, né? Acho que agora tá, né? Obrigada, Carol. Obrigada, Carol. Então, pessoal, hoje a gente vai Então, estudar o pessoal, hoje a gente vai potencial de estudar o membrana da potencial de célula, tá? membrana da É um célula, assunto tá? assim um É um pouquinho assunto assim um complexo, né, para quem pouquinho ainda não complexo, né, teve para quem ainda um não contato teve maior com um esse contato assunto, maior com né? esse Vocês já assunto, né? tiveram alguma Vocês já tiveram alguma aula sobre isso, alguma já aula leram alguma sobre coisa isso, sobre já leram alguma coisa membrana da sobre o potencial de célula? membrana da célula? Não. Não? Não? Não. Ok. Então, esse vai ser o Ok, primeiro contato então de esse vai ser o vocês primeiro com o contato de assunto. vocês com o assunto. Mas não se Mas assustem, tá? A gente não vai se vir conhecer assustem, tá? A gente bastante vai ver, conhecer conceitos, bastante tá? Antes conceitos, da gente tá? chegar no Antes da gente potencial chegar no de potencial ação da membrana, de tá? ação da E aí membrana, vocês vão tá? E entender aí como que vocês vão entender funcionam, como que funcionam, por exemplo, por exemplo, a né, que as sinapse nossas células neuronal, né? Que as nossas nervosas. células nervosas, elas se comunicam por sinapses, né? Então, essa sinapse Então, só é essa sinapse possível. só é Bom dia, possível. Cecília. Bom dia, Essa Cecília. sinapse só é Essa possível sinapse só é porque as possível células por quê? Porque essas nervosas, células elas nervosas, têm um elas potencial de têm um ação, potencial de né, que ação, acontece né, que como se fosse uma acontece como descarga se ali fosse uma naquela descarga ali célula naquela e célula ocorre e algumas ocorre reações, né, como algumas abertura de reações, né, como canais, abertura de né, de canais, íons, né, de tá, íons, despolarização da tá, membrana, de que a gente vai ver mais despolarização da adiante. membrana, que a gente vai ver mais Mas adiante. antes, né, Mas é antes, importante a gente né, ver é alguns importante a gente ver conceitos alguns para a gente conseguir conceitos para a entender gente essa conseguir questão do entender potencial essa de questão do membrana, potencial de membrana, tá bom? bom, aqui eu Bom, trouxe para vocês a figura aqui de eu um trouxe para vocês a neurônio, figura de um neurônio, tá? O tá? neurônio é O a unidade neurônio é a funcional unidade funcional do nosso sistema do nervoso, nosso sistema tá? nervoso, Então, o que que tá? o neurônio Então, o que que o possui? neurônio Ele possui uma possui? Ele possui parte, uma né, parte, redondinha, que é né, chamada de redondinha, que é corpo, chamada de corpo, corpo celular. corpo Nesse celular. corpo vão Nesse estar corpo vão algumas estar algumas ramificações que são chamadas de ramificações que são dendrito. chamadas de dendrito. Então, são essas Então, são essas ramificaçõezinhas aqui. ramificaçõezinhas Esse aqui. neurônio ele também Esse neurônio ele possui também possui um axônio, um axônio, tá? Que é um tá? Que é um prolongamento a partir do prolongamento seu que a corpo partir do seu celular, ele tem esse corpo celular, ele prolongamento tem esse chamado de prolongamento axônio, chamado de que é axônio, que recoberto é de célula de recoberto de Schwann. célula de Tá? Essas Schwann, células tá? aqui, Essas elas células aqui, elas como que como que recobrem recobrem esse axônio, axônio, formando o que a gente formando conhece o que a como gente conhece bainha como de bainha de mielina, mielina, tá? tá? Então, essas Então, células, essas ela células, ela recobre esse recobre esse axônio, axônio, isolando como se fosse isolando um como se fosse um isolante, isolante desse axônio, tá? tá? E essas E células de essas células Schwann, de elas Schwann, têm elas têm espaços, né, que espaços, não, né, que não possuem possuem células, que são células, são chamados de chamados de nodo de nodo de Ranvier. Ranvier. Ranvier deve ter Ranvier sido deve ter o sido o cientista que cientista que descobriu esses descobriu esses espaços aqui que espaços não aqui tem que não tem célula, né? célula, né? Depois do Depois do axônio, a gente axônio, tem a o gente tem o terminal terminal axônico, tá? Vocês axônico, estão tá? Vocês vendo aqui estão essas vendo aqui essas projeções dessa projeções, parte essa parte final, final, é chamado é de chamada de terminal terminal axônico. axônico. E é E é aqui que vão aqui que vão acontecer acontecer as sinapses. sinapses. Quando? Quando Quando? esse Quando esse terminal terminal axônico se axônico se ligar ligar com os com os dendritos de dendritos de outro outro neurônio, neurônio, tá bom? Que tá a gente vai bom? ver Que a gente mais vai ver mais adiante como isso adiante como que isso acontece. acontece. Ou Ou também, quando também, esse quando esse terminal terminal axônico axônico também pode se também pode se ligar ligar a uma a uma célula, né, a um célula, né, a um músculo, por músculo, por exemplo, exemplo, e e desencadear desencadear sua sua ação, né? ação, né? Liberando ali Liberando ali neurotransmissores, e a neurotransmissores, gente e vai a gente entender vai mais entender mais adiante esses adiante o que são esses neurotransmissores. neurotransmissores. Ok. Ok. Então, Então, começando aqui os começando aqui os conceitos básicos conceitos para a gente básicos para a gente entender, entender, a gente tem a o gente tem o conceito de um conceito de um neurônio em neurônio em repouso. O que repouso. que O é um que é um neurônio em neurônio em repouso? Um repouso? É neurônio um que está neurônio que está descansando. descansando? Não é um Não é um neurônio que está neurônio que está descansando, tá, descansando, gente? tá, gente? Um neurônio em Um neurônio em repouso é um repouso é um neurônio neurônio que tem que uma tem uma voltagem em voltagem sua em sua membrana, membrana, chamada de potencial de potencial de repouso de repouso de membrana, membrana, ou ou simplesmente simplesmente potencial de potencial de repouso. repouso. Tá? A gente Tá? vai A ver que gente as vai ver que as membranas elas membranas têm um elas têm potencial potencial, um um potencial potencial que a aí gente que a pode gente pode inclusive inclusive medir, que a gente medir, vai que ver a gente mais vai ver mais adiante, tá? adiante, tá? Então, o Então, neurônio o em neurônio em repouso, ele repouso, tem um ele tem um potencial de potencial de repouso. repouso. E esse E esse potencial de potencial de repouso, ele vai repouso, ser ele vai ser determinado pelos determinado pelos gradientes de gradientes de concentração concentração de de íons. íons. O que que O são que são íons mesmo? íons Alguém mesmo? pode me Alguém dar pode um me dar um exemplo? exemplo? O que que são O que íons? são íons, pessoal?
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Que a professora não entendi a pergunta. Eu tô falando pra vocês. Estou, professora. Eu tô passando pano na casa. São os átomos que perdem ou ganham elétrons. Basicamente isso. A gente chama de íon, né, aqueles eletrólitos, né, como por exemplo sódio, potássio, cloro, né, que são moléculas carregadas eletricamente, tanto positivo quanto negativamente, tá? Então, o potencial de repouso vai ser determinado pelos gradientes de concentração de íons na membrana, através da sua permeabilidade para cada íon. Então, a gente vai ver que fora da membrana a gente tem um gradiente de concentração, né? Dentro da membrana a gente tem outro gradiente de concentração, que vai depender aí da quantidade e do tipo de íons que vai estar presente, tá? Então, dentro da célula a gente sempre tem o íon potássio em sua maioria, tá? E ele é positivo. K+. Fora da célula, a gente também tem o íon sódio, que também é positivo. Na mais, a gente também tem o cloro, que é negativo, que é o Cl-, tá? Então, esse jogo, né, dessas cargas, desses íons, é o que vai garantir esse potencial de repouso desse neurônio, tá? Então, em um neurônio em repouso, existem gradientes de concentração na membrana para o sódio e potássio. Quem aí lembra da bomba de sódio e potássio? Ela vai ser falada agora nesse assunto, tá? Então, o neurônio em repouso, ela tem gradiente de concentração de sódio e potássio. Esses íons, eles se deslocam de acordo com o seu gradiente através de canais, ocasionando uma separação de cargas que resulta no potencial de repouso, tá, gente? Então, o potássio, ele é um íon que vai estar em maior quantidade fora da célula. Decorem bem isso, tá, gente? Aprendam. E o sódio, ele vai estar em maior quantidade fora da célula. Potássio dentro, sódio fora. Então, eu posso dizer que se o potássio ele sai da célula, é porque ele está indo a favor do gradiente de concentração, pois a sua quantidade dentro da célula está maior do que fora da célula. O sódio também. Se ele está em maior quantidade fora da célula, a tendência dele é quando abrir canais na célula, ele ir de fora para dentro da célula, que ele vai estar a favor do gradiente de concentração dele, ok? Então, esses gradientes, eles mantêm esse potencial de repouso. Tá bom? Então, vamos supor que você tem um sapo morto. Isso mesmo, um sapo morto. O que aconteceria se você aplicasse um estímulo elétrico no nervo que inerva a perna do sapo? Vamos ver? Coloquei esse vídeo aqui para vocês verem o que acontece quando a gente coloca um estímulo no músculo, né, no nervo lá do músculo de um sapo morto. Vamos ver. So these are our frog legs that we caught this evening. We're going to salt them up. They should twitch a little bit. Oh, there you go. There they go. Wow, they are really going. Oh, that's freaky. Oh, man. Helen, check this out. Jeez. Well, we're getting it on camera for posterity. Man. That's something. That's awesome. You know, we can put this on YouTube and set it to some music. Professora, o vídeo tá travando.
Gente, o que que rolou? Deu para vocês verem um pouquinho I do don't remember músculo them se moving mexendo? that much. Eu não consegui ver quase nada. Tá travando muito. Também não. Peraí, só um minutinho. Vou disponibilizar aqui. Tá, prof, isso é músculo de quê? Desculpa ter chegado agora, porque eu não tava conseguindo entrar, que minha internet tá bem ruim. Vou explicar para vocês, tá? Depois disponibilizo o link do vídeo. É o músculo da perna, da RAM, tá? Eles pegaram, né? Cortaram, tiraram a pele, expuseram o músculo, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, bonitinha, a bundinha da RAM. Então, aí a rã tá morta, né? A gente sabe que ele não vai se mexer, essa perna não vai se mexer porque a rã tá morta, nem tá mais aqui o pedaço, só tá a perna, né? E aí o que que ele fez? Ele jogou sal em cima desses músculos, né? Desses músculos expostos aqui nessa rã. E aí o que a gente observou? Não deu para ver bem porque eu estava travando para vocês. Ele começou a mexer, chamando essas extremidades aqui. Tá? Aí começou a se mover do nada, sabe? Então, é bem interessante esse experimento, né? Porque se a pessoa não tem noção, assim, de potencial de membrana, a pessoa fica assustada achando que a rã ainda está viva, tá? Mas Jesus amado. a rã não está viva. São impulsos nervosos, né? Que no caso, jogar o sal, né? Que o sal é o quê? Cloreto, ele é negativo, né? Ele provocou, né, uma alteração no potencial da membrana do músculo desses sapos. Tá? Por isso que houve essa contração. Ele se mexeu. Ele colocou mesmo e saiu na correria. Pois é, a perna de rã possuída. Né? Vou aproveitar que tem um monte de sapo e matar eles, vou tentar fazer isso, ó. Pelo amor de Deus. Não mata sapinho, não. Tá, então isso aqui é um experimento bem interessante, tá, gente? Depois eu vou disponibilizar o link para vocês, né? Porque acho que fica travando meus vídeos que eu coloco aí. Então não deu para ver. Mas ele fica se mexendo, principalmente essa parte das barbatanas de baixo, ele se move quando ele vai jogando sal. Fica bem se movendo, tremendo mesmo, tá? Então isso daí é a alteração, né, desse potencial elétrico da membrana. É muito interessante, você consegue medir esse potencial elétrico da membrana. Eu vou explicar para vocês como. Tá? Então, oi. Isso acontece a mesma coisa com o caracol? O caracol? O caracol? É. Olha, o caracol, eu acho que você mata ele por desidratação, se não estou enganada. Não tem a ver com É verdade, eu matava os caracolas de casa com sal. Porque o sal, ele desidrata, né? Exatamente, Cecília. Desidrata o caracol, né? E aí ele perde água por osmose. E por isso ele morre. Aí não tem a ver com a questão do potencial de membrana em si, porque a osmose é uma difusão simples que a água vai passar, né? Diferente Mas o sapo também não morre? Tem que tacar sal nele? Aí é outro processo que vai acontecer no tecido dele, como pode perder água, né? Mas você dissecar aquele sapo já morto, né, especialmente o músculo dele, e jogar o sal em cima, o sal vai provocar outro tipo de alteração, tá? Que é a alteração do potencial de membrana daquele músculo, fazendo com que haja aquelas contrações, que nada mais são do que os espasmos do potencial de ação ali nas células, né, do sapo já morto, tá? Aquelas pernas ali do sapo já era sapo morto, não era um sapo vivo. Ok? Então, esse experimento foi descoberto pelo cientista Luigi Galvani em 1700. Olha quanto tempo tem isso, né? Por acidente, enquanto ele dissecava um sapo. Então, ele estava dissecando já um sapo morto, né, e derramou sal por acidente em cima do músculo, né, daquele sapo, e ele viu, né, o músculo se movendo, o sapo se mexendo. Tá? Imagina o susto que ele não levou também. Oh my God, o sapo, o espírito do sapo. Pois é. Aí, então, hoje, né, nós sabemos que a perna do sapo se move, né, porque os neurônios, aquelas células nervosas, né, que estão em contato com o músculo, carregam informações por meio de sinais elétricos, tá? Que vocês vão ver mais adiante o que é isso. Tá bom? Então, a nossa membrana,
dos nossos neurônios, ela tem um potencial de repouso. Tá? Eu coloquei aqui, imagine dois eletrodos, um colocado fora da célula e outro colocado dentro da membrana plasmática de uma célula viva. Tá? Se você fizer isso, você vai medir a diferença de potencial elétrico, tá? Ou a voltagem, também a gente pode dizer assim, entre os eletrodos, o que está fora da célula e o que está dentro da membrana da célula. Então, essa diferença de potencial, essa diferença de voltagem é chamada de potencial da membrana. Olha aqui, ó. Porque até o esqueminha de um voltímetro, né, colocado aqui na membrana da célula, e ele viu que a membrana da célula tem um potencial, né, que gira aqui em torno de menos 80 milivolts. Tá? E esse potencial, como eu já falei antes, ele é garantido através desse processo, né, de difusão de íons, tá, que passam aí pelos canais, né, que estão na membrana. Tá? Então, essa difusão dos íons, né, tanto positivos, né, principalmente positivos, sódio e potássio, eles levam a esse potencial que a membrana tem, que é chamado potencial de repouso. Tá? Então, os neurônios possuem um potencial de repouso, né, da membrana, ou simplesmente potencial de repouso, que varia de 30 a menos de 90. Por existir uma diferença de potencial na membrana, a membrana é dita polarizada, tá? Então, todas as vezes que vocês ouvirem o termo, a membrana é polarizada. Por quê? Porque ela tem uma diferença de potencial na membrana celular, tá? Então, se o potencial da membrana se torna mais positivo, por exemplo, vai lá para mais 30, mais 40, como está aqui, ó, por exemplo, nessa figurinha, aqui está em mais 40. Então, essa diferença de potencial aqui, ó, está positiva. Então, a gente fala que a célula a membrana está despolarizada, tá, gente? E se, ao contrário, né, esse potencial se torna mais negativo, né, do que o potencial de repouso, que já é negativo, a gente fala que essa membrana foi hiperpolarizada. Tá? Então, mais negativo é hiperpolarizada e se for positivo é despolarizada. Por isso que a gente vai ver mais adiante que quando a membrana ela for despolarizada, ela vai ficar mais positiva, porque vai haver entrada de íons positivos, ou seja, de sódio, dentro da célula. Então, se eu tenho entrada de muito sódio, né, que tem carga positiva, a minha membrana vai ficar mais positiva, tá? Ela vai subir aqui para mais 30, mais 40. Aí a gente fala que essa membrana ela despolarizou, ela foi despolarizada. Tá bom, gente? Já vai guardando esses conceitos aí que vocês estão aprendendo. Então, todos os sinais elétricos que os neurônios usam para se comunicar são despolarizações, né? Ou seja, ficar mais positivo, entrada de cargas positivas, e hiperpolarizações, saída de carga positiva, tornando o meio ali da célula mais negativo, tá? Do potencial de repouso da membrana. Ok, até aí, pessoal, alguma dúvida? Sei que é um assunto completamente novo para vocês. Ainda envolve um pouco de eletrofisiologia, né? Tudo bem até Eu só tô me achando chique aqui, meio voado nos termos químicos. Os termos químicos. Pois é. Acho que tem os termos químicos mesmo aí, né, Cecília? Vocês vão lembrando aí das aulas de química também que ajudam. Tá? Então, de onde vem o potencial de repouso da membrana? Então, ele vai ser determinado, né, pela distribuição desigual de íons, né, que eu expliquei para vocês, principalmente sódio e potássio, né, que são partículas carregadas, tá? E esses íons são distribuídos entre o interior e o exterior da célula, e pela permeabilidade da membrana, tá? A membrana ela vai ter uma permeabilidade seletiva, tá? Esses íons, como eu vou falar mais adiante, eles não conseguem se difundir passivamente através da membrana, porque a membrana, como ela tem um caráter mais hidrofóbico, né, ela não é permeável a moléculas carregadas, como os íons. Tá? Então, esses íons, eles atravessam pela membrana através de canais próprios para eles mesmos, tá? Ou também a bomba de sódio e potássio, que vocês já conhecem, tá bom? Então, os tipos de íon mais encontrados nos neurônios. Então, a gente tem aqui os mais abundantes.
Os íons carregados positivamente, também chamados de cátions, que são o sódio, que é o Na mais íon, e o potássio, que é o K mais íon, tá? E a gente tem os íons carregados negativamente, também chamados de ânions, que é o cloreto, o principal negativo, né? E alguns ânions orgânicos, tá? Então, na maioria dos neurônios, a gente tem o potássio e alguns ânions inorgânicos, né? Que estão presentes em maior concentração no interior da célula do que fora, como eu falei para vocês. Olha aqui essa figurinha que ilustra bem. Aqui a gente tem a célula, tá? E aqui, ó, a gente colocou um casão aqui, um casão positivo. Por quê? Porque o potássio, ele é o principal íon intracelular, ou seja, o principal íon dentro da célula. Ou seja, também ele vai estar em maior quantidade dentro da célula. Por isso que ele é o principal. E olha aqui fora da célula, a gente tem o cloro, que é negativo, e o sódio, que também é positivo. Então, esses dois são os principais íons que a gente encontra fora da célula. São os principais íons extracelulares. Então, só para vocês entenderem a questão de gradiente de concentração, que eu não sei se vocês lembram ou se ficou claro. O que é o gradiente de concentração? Aqui eu tenho muita molécula de potássio aqui dentro. Cá fora eu tenho pouca molécula de potássio. Então, o que é mais fácil? O potássio sair ou entrar? Professora, pode repetir, por favor? Olha só, o potássio, ele é o principal íon dentro da célula intracelular, correto? Cloro e sódio são os principais íons fora da célula, ou seja, extracelular. Até aí tudo bem, né? Se eu tenho muito potássio dentro da célula, o que é mais fácil acontecer? É o potássio sair para onde ele tem menor concentração ou ele entrar para juntar ainda mais potássio dentro da célula? O que é mais A fácil? tendência é equilibrar, né? Não é o potássio sair? Exatamente. Por quê? Porque ele vai estar a favor do gradiente de concentração, né? Ele vai estar indo de onde ele tem mais para onde ele tem menos. Muito bem, Cecília. E vice-versa também aqui do cloro ou do sódio. O sódio é o principal que entra para a célula, né? Como ele está em maior quantidade aqui fora, então é mais provável, né? Seria a favor do gradiente de concentração que ele saia aqui do ambiente externo e passe para dentro da célula. Então ele não vai estar gastando energia, vai ser a favor do gradiente de concentração. Então, sempre a favor de um gradiente é quando você vai de um lado que está muito cheio, saturado, para o lado que está mais vazio. Tá bom? Ok, eu expliquei isso aqui. O sódio e o cloro estão presentes em altas concentrações fora da célula, tá? Então, essa diferença, né, de potássio ter maior concentração dentro, sódio e cloro tem maior concentração fora, chama-se um gradiente de concentração, tá? Que é estável. Então, como que esses íons, eles atravessam a membrana, tá? Então, como eu expliquei, por serem carregados, né, esses íons não conseguem atravessar a membrana, né, diretamente através das regiões lipídicas hidrofóbicas, né? Então, eles vão ter que usar canais proteicos, né? Esses canais, eles formam um tubo hidrofílico, né, mais próximo da característica desses íons. Então, eles conseguem se difundir através desses tubos, desses canais, tá? Que atravessam a membrana. Então, esses canais são conhecidos como canais de vazamento, tá? Onde esses íons podem vazar tanto para dentro da célula quanto para fora da célula, tá? E esses canais de vazamento, eles estão abertos, né, quando o neurônio está em repouso, tá? Outros canais, eles estão fechados quando o neurônio está em repouso e só abre em resposta a um sinal. Então, eu vou ter dois tipos de canais, aqueles que estão abertos, né, sempre quando o neurônio está em repouso, e aqueles que estão fechados e só abrem quando eu vou ter um sinal, quando eu tiver aí um potencial de ação presente na célula. Tá bom até aí? Quer que eu repita alguma informação? Então, os íons atravessam a membrana através de canais, tá bom? Porque a gente tem os canais de vazamento, né? E os canais que são chamados também de voltagem dependentes, que são aqueles canais que só se abrem quando tem um sinal, né, um potencial de ação
Aí o canal se abre e os íons conseguem atravessar a membrana. Sem o potencial de ação, esses canais não conseguem se abrir, precisam atravessar a membrana. Ok? Então, aqui a figurinha, né, dos canais que eu expliquei para vocês. Ó, aqui eu tenho um canal de sódio, aqui eu tenho um canal de potássio, né, exemplificando. Tá? Então, como o sódio está em maior concentração fora da célula, ele pode entrar dentro da célula, né, para equilibrar um pouco essas cargas, tá? E o mesmo acontece com o potássio. Como ele está em maior concentração, ó, desse lado, dentro da célula, ele pode sair tranquilamente por esses canais para essa região externa, né, para equilibrar um pouco essas cargas da membrana. Tá? Isso aqui forma então, um gradiente, né, que é o potencial da membrana. Então, alguns canais eles são seletivos para um tipo de íon. Sendo assim, eu vou ter os canais específicos para potássio, né, que são chamados canais de potássio, e eu também vou ter canais específicos para o sódio, que são chamados canais de sódio, tá? Então, são canais específicos ali para cada tipo de íon. Então, nos neurônios, o meu potencial de repouso depende principalmente do movimento de potássio através de canais vazantes de potássio, ou seja, são aqueles canais que estão abertos tranquilamente na membrana. Tá? Então, meu potencial de repouso depende do movimento desse potássio através desses canais vazantes de potássio que vão estar ali na membrana. Então, o que acontece se somente o potássio atravessar a membrana? Somente ele como íon. Né? Então, ó, até coloquei a figurinha aqui para vocês, né? Se somente o potássio atravessar, ó, dentro da célula a gente vê que tem uma grande quantidade de potássio, né? Como eu falei. Né? Esse lado aqui é dentro da célula e esse lado aqui é fora da célula, tá? E esse aparelhozinho aqui, ele mede a diferença de potencial, tá? Então, ó, vamos supor que só o potássio consegue atravessar a membrana. Então, eu vou ter o quê? Potássio migrando aqui, né, de onde ele está mais concentrado para a região onde ele está menos concentrado, tá bom? Então, eu vou ter uma saída de cargas positivas aqui dentro da minha célula, tá? Então, se eu estou perdendo cargas positivas, significa dizer que esse meu interior está ficando mais negativo, né? Vocês concordam? Está saindo muito potássio. Obrigada. Está saindo muito potássio, né, que é positivo, então eu vou ficar o quê? Mais negativo aqui dentro, concordam? Aí, ó. Concordo. Esse potássio, né, que ele é positivo, ele vai acabar se atraindo por essas moléculas mais negativas que ficaram nessa parte inferior da membrana, porque lembram que a membrana foi ficando negativa, né? Aí, como moléculas, cargas diferentes se atraem, vocês devem conhecer já esses conceitos da física, né? Que cargas diferentes, elas se atraem e cargas iguais se repelem, né? Então, essa carga positiva desses potássios que saíram aqui para a região externa, elas vão começar a se atrair por essas cargas negativas internas, né? Porque o interior ele ficou mais negativo, tá? Então, vai chegar uma hora que a mesma quantidade de potássio que sai vai ser a mesma quantidade de potássio que entra, tá? Porque vai estar em equilíbrio, né? Então, não vai ter mais uma quantidade aí grande, né, de potássio de um lado e nem de outro, tá? Então, ele se equilibrou, ele conseguiu ali atingir o seu ponto de equilíbrio, tá? Então, eu vou ter uma diferença de potencial elétrico na membrana. Por conta dessa alteração aqui que eu mostrei para vocês, né? Cargas positivas aqui fora, cargas negativas aqui dentro. Eu posso dizer que eu tenho uma diferença aqui de potencial nessa membrana, nessa região aqui da membrana, tá? Então, Professora, só uma perguntinha aqui para me confirmar que eu estou me entendendo. Essa troca aí de prótons e de cargas positivas e cargas negativas, ela tem custo de energia, né, para a célula? Nesse caso, não. Por quê? Porque o potássio está se difundindo de uma região que ele está em maior quantidade para uma região que ele está em menor quantidade. E como eu falei que ele tem esses canais vazantes, né, que ficam abertos, não precisa a célula receber um sinal para ele abrir, ele já fica aberto mesmo. Então, esse potássio, ele sai, ele vaza e acaba equilibrando, né, a quantidade dentro e fora. Tá? Então, ficam forças
forças diferentes aqui, provocando uma diferença de potencial na membrana. Né? Aqui a membrana tem muitas cargas negativas, atraindo as cargas positivas do potássio aqui fora. Tá bom? Tá bom, obrigada. Tem mais dúvidas, vocês vão perguntando aí, gente, para conseguirem entender certinho, tá? Então, essas forças elétricas aí difusas que influenciam os movimentos de potássio, né, através da membrana, formam um gradiente eletroquímico, né, que é o gradiente de energia principal que determina em qual direção o potássio fluirá espontaneamente. Tá? Então, eu coloquei aqui, no final, a diferença de potencial elétrico através da membrana acumula-se a um nível alto, ou seja, eu tenho muito potássio acumulado fora, o suficiente para que a força elétrica que conduz o potássio novamente para o interior da célula é igual à força química conduzindo o potássio para fora da célula. Como eu falei, ele entrou em equilíbrio, essa membrana. Okay. Então, essa figurinha representa melhor essa situação, olha. Aqui, esse eletrodo dentro da célula, ó, ele está mostrando o quê? Que essa diferença de potencial está extremamente o quê? Negativa. E aqui fora, ó, está positiva, tá? Então, eu vou ter muitas cargas negativas aqui no lado interno da minha membrana, muitas cargas positivas do lado externo, né? Essas cargas atraem o potássio que entra, mas também o gradiente faz com que o potássio saia, tá? Então, isso daí já cria um certo equilíbrio, né, nas cargas do potássio. Essas forças, né, que estimulam o potássio tanto a sair quanto a entrar. Então, aqui eu tenho a diferença de potencial nessa membrana. Então, a diferença do potencial elétrico na membrana celular vai equilibrar o gradiente de concentração de um íon. Então, essa diferença de potencial é conhecida como potencial de equilíbrio. Então, quanto mais acentuado é o gradiente de concentração, maior o potencial elétrico que o equilibra. Olhem essa figura. Olha aqui, ó. Nessa figura tem o quê? Dois espaços, né? Aqui vamos supor que é o interno intracelular, aqui é o externo. Aqui, ó, eu tenho a diferença de concentração muito grande desse íon. Aqui nesse espaço interno eu tenho uma alta quantidade, e aqui fora uma quantidade bem pequenininha, né? Então, aqui eu posso dizer que eu vou ter um potencial elétrico muito grande para equilibrar isso daqui. Eu vou precisar de um potencial elétrico muito grande. Já aqui, ó, vocês podem ver que no interior tem mais. Só que no exterior também tem bastante. Então, essa diferença desse gradiente não é tão significativa. Né? Então, essa força para equilibrar o gradiente de concentração não vai ser tão grande. Vai ser uma força aí pequena, porque essa diferença no gradiente não é muito grande. Tá? Então, aqui eu vou ter uma força, né, uma força de concentração muito maior para equilibrar essa diferença aí, essa diferença de potencial. Tá bom? Até olhem aqui no eletrodozinho, ó. Tá bem negativo, né? Que é essa parte interior mesmo, né? Já essa parte aqui, ó, não está tão negativa, que está mais em equilíbrio. Olha aqui. Tá quase positivo, né? A setinha dele. Então, essa força, né, de equilíbrio, essa diferença no equilíbrio dos íons, é que garante também se vai ter um potencial maior ou menor ali para aquela membrana. Então, se você conhece a concentração de potássio em ambos os lados da membrana, tanto dentro quanto fora, você pode prever o tamanho do potencial de equilíbrio do potássio. Então, aqui eu tenho um potencial de equilíbrio muito grande, e aqui eu tenho um potencial de equilíbrio muito pequeno, justamente porque a gente não tem muita diferença no gradiente eletroquímico. Bom? Então, o que a gente pode aprender? Então, o potencial de membrana é equivalente ao potencial do equilíbrio de potássio? Tá? Então, em células gliais, não sei se vocês já ouviram falar das células gliais, são células que fornecem suporte às nossas células do sistema nervoso, né? O potencial de repouso da membrana é igual ao potencial de equilíbrio do potássio. Então, equilibrou ali as concentrações de potássio, essas células encontram seu potencial de equilíbrio, tá? Que é igual à concentração ali do potássio, o equilíbrio do potássio. Nos neurônios, porém, não é assim, tá? Então, o potencial de repouso da membrana do neurônio
ele é próximo, porém não idêntico ao potencial de equilíbrio do potássio, tá? Então, ele não é idêntico ao equilíbrio do potássio. Então, o que isso significa? Em um neurônio, outros tipos de íon, além do potássio, contribuem para o potencial de repouso da membrana. No caso, vai ser o sódio também, tá, gente? Então, tanto o potássio quanto o sódio contribuem com o potencial de repouso dos neurônios, tá? Então, a maioria dos neurônios em repouso eles são permeáveis ao sódio, assim como ao potássio. Então, as moléculas de sódio e potássio, elas permeiam, né, atravessam as membranas do neurônio quando ele está em repouso, tá? Então, aqui a gente também faz um experimento, né, imaginando se esses neurônios fossem somente permeáveis ao íon sódio, tá? Então, vou ler aqui para vocês. Vamos imaginar que o sódio, em vez do potássio, é o único íon que pode atravessar a membrana. Nós vamos tirar aí os canais de potássio. O sódio geralmente está presente em grande quantidade aonde, que eu expliquei para vocês? Fora da célula, tá? Assim, ele se moverá de acordo com o seu gradiente de concentração para onde? Para dentro da célula, fazendo com que o interior da célula fique positivo em relação ao exterior. Por quê? Porque eu vou estar entrando cargas positivas, né? Porque o sódio ele também tem cargas positivas, ele é o na mais. Então, se eu tenho aí entrada de muita carga positiva, o meu interior vai ficar o quê? Mais positivo ou mais negativo? Mais positivo. Sei que vocês vão responder aí mais positivo. Então, devido a isso, o potencial de equilíbrio do sódio será positivo, tá? Então, é um sistema onde o sódio é o único íon permeante, ou seja, o único íon que atravessa a membrana, o potencial da membrana será positivo, tá? Aqui, ó. Aqui é dentro da célula, um modelinho para vocês verem de novo, dentro da célula e fora da célula. Aqui vocês estão vendo várias moléculas fora da célula, que como eu expliquei para vocês, eles vão estar em maior concentração aonde? Fora da célula, tá? Então, ó, eles vão se mover através dos canais de sódio, né, para dentro da célula. E aí, ó, o meu interior aqui da membrana vai ficar o quê? Positivo, tá? Vai ficar bem positivo. Lembra que quando foi o potássio que saiu, o interior ficou o quê? Negativo, porque perdeu cargas positivas. Agora, como é o sódio que está entrando, esse interior vai ficar o quê? Positivo, porque eu estou ganhando cargas positivas, tá? Vocês estão acompanhando aí, né? E essas cargas positivas vai acontecer o mesmo que aconteceu com o potássio, só que ao contrário. Essa diferença de cargas, então, aqui dentro vai ficar tão positivo, vai atrair cargas negativas desse lado de fora da membrana. Tá? Então, eu posso dizer que aqui fora vai estar mais negativo e aqui dentro da membrana vai estar o quê? Mais positivo. Tá bom? Só para exemplificar aí para vocês. Então, Professora, pode falar. Pode falar. então, essa agitação entre polarizar, despolarizar e hiperpolarizar é que faz a comunicação? Exatamente. É o que faz com que ocorra a sinapse, né? De lá nas junções, de um neurônio com outro, ou na junção neuromuscular que libera o neurotransmissor, que eu vou explicar para vocês. Então, isso a gente chama de comunicação celular, né, das células neuronais. Então, eles precisam que ocorram essas despolarizações da membrana, esse ciclo de despolarização e repolarização, para que essa mensagem ela chegue, ela seja passada adiante, tá? Então, o princípio é isso que eu estou explicando para vocês, né? Dessas concentrações de sódio e potássio. E a gente vai chegar mais adiante, tá? Que é só para vocês entenderem o básico do potencial de membrana, tá bom? Beleza. Pessoal, minha energia acabou de acabar aqui. Nem acredito nisso. Só tá o meu celular aqui, porque ele tá nos dados. Ai, voltou. Voltou. Vou ver se eu entro de novo. Só um minutinho, tá, gente?
Então, só vou esperar um pouquinho aqui o roteador voltar, porque ele demora um pouco para reiniciar, né? Aqui, vai conectar. Tentando conectar aqui, calma aí, né? Acabou a aula não, tá, gente? É que depois que voltou, ficou sem internet. Ai, que beleza. Pessoal, vamos dar um intervalo aí para vocês beberem água, tá? Acho que eu vou precisar de uns 15 minutos, porque a internet ainda não retornou. Só tô aqui nos dados no celular, tá? Vamos dar um tempinho aí de uns 15 minutos, aí vocês retornam, tá bom? Beleza. Intervalo.